No Bitcoin, a moedinha da praia, pessoal, vamos colocar aqui o gráfico do Bitcoin. Olha só que interessante. No gráfico do Bitcoin, tá bem mais bonito do que o gráfico do Ethereum, tá? Só que tem um detalhe que é muito importante, que eu comentei ontem com o pessoal no YouTube e a gente vai revisitar essa informação agora, beleza? Vamos revisitar essa informação aqui, ó. Pessoal, nós temos o seguinte, nós temos essa LTB aqui, de longo prazo, tá? Então, vocês têm a LTB no Ethereum e no Bitcoin, beleza? E nós temos uma LTB que é de curto prazo, que é essa daqui, ó, tá? Então, essa é uma linha de tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes, no gráfico semanal, tá? Então, as semanas do curto prazo, elas mantêm a estrutura de baixa. Aqui onde está sofrendo resistência hoje, né, que é os 19 mil dólares e 18.500, é uma região de retração de Fibonacci, tá? E essa região de retração de Fibonacci bateu exatamente na região 0,5, que é a região dos 18.108 dólares, aliás, 18.300 dólares, tá? Então, 18.300 dólares é a região 0,5 da retração de Fibonacci do movimento da onda baixista. Então, o que é o normal aqui? O normal é ela recusar, esse seria o normal, tá? Se for tendência de baixa. Recusa na próxima semana e volta a cair, beleza? Esse é o movimento de 80% de probabilidade de chance de acontecer. Apesar de a gente ver que ele rompeu a média 8 semanal, se a gente analisar o contexto, enquanto o preço não superar, tá, os 19 mil dólares no Bitcoin, então prestem bastante atenção, eu vou falar de novo, enquanto o Bitcoin não superar e se manter com o preço acima de 19 mil dólares, nós ainda continuamos em tendência de baixa semanal, certo? Se ele romper os 19 mil dólares, se manter por alguns 3, 4, 5 dias acima dos 19 mil dólares, nós podemos ter uma reversão majoritária de tendência que pode dar uma alta para nós semanal de 3, 4, 5, 6 meses. Então, o ponto aqui é, nós não estamos tentando prever absolutamente nada, nós só estamos esperando o preço dar a direção do movimento da tendência. Ou ele vai mudar de tendência, ou ele racha, ou ele quebra de vez e o mercado cai de vez, tá? Lembrando que ainda nesse mês, final do mês, nós temos o resultado do balanço das maiores empresas dos Estados Unidos, que eu acredito que vai vir negativo, que eu acho que muitas empresas não vão vir com lucro, tá? E eu acho que isso vai dar um impacto brutal no mercado. Eu acho que isso pode dar uma porrada para baixo no mercado. Por quê? Porque nesse momento, no fechamento do ano fiscal das maiores empresas dos Estados Unidos, que acontece, na verdade, em junho para julho, né? Na verdade, acontece de junho para julho. Mas que tem o Q4, né? Que é o quarto trimestre, vamos dizer assim. E o primeiro trimestre desse ano que vai acontecer em abril, né? Os dados. Eu, Augusto, acredito que o mercado ainda vai cair mais. Tá? Por enquanto, ainda acredito que ele vai cair mais. Se ele superar essa região, e agora eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês, vamos voltar aqui. Se ele voltar, então, se semana que vem, tá? E é sempre se, né, pessoal? Por quê? Porque nós estamos numa condição de um pullback normal. Esse aqui é um pullback normal para o preço continuar caindo, tá? Nas tendências de alta, vamos fazer, ó, é igual tendências de alta. Ó, para ficar mais claro, como é que é a tendência de alta? É justamente isso, né? Você tem, o que é a tendência de alta? Tendência de alta é assim, certo? Você vem aqui, para aqui, vai aqui. Isso é uma tendência de alta, beleza? Então, o que é o movimento normal do preço? Movimento de impulsão, movimento de pullback. Impulsão, pullback. Então, toda vez que você pega uma tendência de alta, pullback, impulsão, pullback, impulsão, certo? Quando nós temos a mudança da tendência, ela só acontece, pessoal, só acontece nessa condição aqui, ó. Você tem topos e fundos ascendentes numa tendência de alta, tá? Topos e fundos ascendentes. Ele volta, testa o fundo anterior e dispara, certo? A mudança de tendência só acontece quando acontece isso aqui, ó. Ou ele toca igual aqui, ou geralmente ele vem e faz uma onda que é da metade do tamanho dessa onda aqui.
certo? E aí ele vem e perde esse fundo anterior semanal aqui, ó, tá? E aí ele volta, retesta o fundo perdido e age como resistência. Então isso é uma reversão majoritária de tendência de alta para baixa, certo? O que que nós estamos enxergando aqui? Se essa tendência de baixa for reverter, o que que ela tem que fazer, pessoal? Eu vou desenhar aqui como se fosse tendência de alta, tá? Porque funciona exatamente da mesma forma. Você tem topos e fundos ascendentes. Tá vendo que aqui são topos, ó. Tá vendo? Onde é que é esse topo? 18.500 dólares. Beleza? 18.500 dólares. Que é onde é que ele tá? 18.300. Beleza? Beleza. Se ele fazer aqui, bater aqui, e na outra semana ele voltar, nós vamos cair lá para os 14, 12 mil dólares por unidade. Por quê? Porque ele vai querer repetir esse movimento de onda impulsiva aqui de trás, tá? Igual a tendência de alta. Então aqui nós temos uma onda impulsiva, beleza? Nós temos uma onda impulsiva. Ele vai querer repetir. Inclusive ele pode bater até os 6 mil dólares nas próximas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 semanas, tá? Ou seja, 18 semanas seria até lá por maio, por aí. Beleza? Então, se ele fizesse isso, se ele bater aqui e continuar e não perder o fundo anterior, ele vai entregar uma onda impulsiva de baixa semelhante a essa daqui, ó. Semelhante ao tamanho dessa daqui. Podendo, então, chegar no primeiro patamar aqui nos 12 mil dólares, que vocês estão enxergando aqui, tá? Então, esses são os alvos, digamos assim. 12 mil dólares ou 6 mil dólares por unidade o Bitcoin, certo? E também pode parar aqui, ó, pode parar em 10.200 dólares. Lembrando, quanto mais cai, mais resistência compradora vai ter. Mas sim, o Bitcoin, olhando por esse gráfico, só olhando o gráfico, considerando só o gráfico, ele pode sim bater os 6 mil dólares por unidade e os 12 mil dólares por unidade ainda, tá? Ou seja, ele pode cair 50% dos 50% ainda, beleza? Bom, Augusto, mas então quer dizer que agora não é hora de comprar? Cara, se for por longo prazo, acumular aos poucos, pode ser. Mas o que eu tenho que ser franco em dizer? A tendência continua sendo de baixa, tá? Então, como é que é a tendência de baixa? Olha lá, ó. Vamos fazer o mesmo desenho, então, agora. Como se fosse tendência de alta. Respeitando topos e fundos ascendentes, tá? E agora nós estamos aqui nessa situação. Então o que acontece? Se a gente romper os 21 mil dólares, tá? Agora eu vou inverter o gráfico, tá? Só vou fazer a inversão do gráfico, ó. Pronto, tá vendo? É o mesmo gráfico, só que invertido, tá? Então o que acontece? O que é uma tendência de alta, né, pessoal? Tendência de alta é nada mais, nada menos do que topos e fundos ascendentes semanais, respeitando sempre o fundo anterior para o preço continuar subindo. O que aconteceu nesse dia aqui, em maio de 2021? Perdemos o suporte e aí o mercado entrou em uma tendência breve de baixa. Depois ele tentou se recuperar e aí nós perdemos novamente o fundo semanal que estava aqui, ó. Fundo semanal que estava aqui, voltou, testou como resistência em 52 mil e inverteu o gráfico. Certo? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Só vai ficar bom para comprar se o preço vir para cá, testar os 21 mil e aí você compra nos 21 mil e ameaçar voltar a subir. Aqui é o pivô de alta para o preço continuar subindo. Aqui, se o mercado desenhar nas próximas semanas, ali até fevereiro, abril, esse movimento aqui, semanal, se você comprar o ativo, ele vai ficar se valorizando, certo? Ele vai se valorizar até onde, Augusto? Provavelmente até os 35 mil dólares, tá? Esse seria, na minha opinião, o topo do preço do Bitcoin para esse ano, tá? Então, até os 38 mil dólares ele poderia chegar. Beleza? 35 mil por aí. 35 mil a 38 mil. Se a gente tiver reversão majoritária de tendência. Se ele se manter, então para baixo. Então, se ele não tocar, não romper esse topo anterior aqui, semanal,
nós vamos continuar caindo. E Fibonacci me aponta que se ele romper os 19 mil dólares, aí sim, provavelmente a gente poderia ter uma reversão majoritária de tendência. Mas não adianta só romper. Ele tem que romper e se manter. Ele tem que romper e se manter. Então todo mundo que está comprando agora criptos, né, no sentido assim, eu vou fazer um trade porque eu acho que é fundo do Bitcoin e o mercado vai agora subir, disparar, as altcoins vão tudo subir. Na verdade, você está fazendo uma aposta. Tá? Você não está fazendo trade, você está apostando que você vai se antecipar ao mercado. Existe o bônus e o ônus disso. O bônus é, se você comprar e acertar uma reversão de majoritária de tendência antes de fato dela acontecer, você pode ter um lucro muito maior do que alguém que entra mais tarde. Então, por exemplo, você comprou Bitcoin a 18 mil dólares ao invés de comprar 20 mil dólares. O problema do risco aqui é que, como a reversão majoritária ainda não aconteceu e não confirmou, ela está só sob ameaça de acontecer, nós estamos numa relação igual jogar uma moeda para cima. 50% de chance de cair, 50% de chance de subir. Ou seja, 50% de chance de fazer a reversão majoritária de tendência e 50% do mercado continuar caindo. Certo? Porque é uma barra de sinal. Ela não é uma barra de confirmação. Tá? Então o que acontece? Quem comprar hoje, está se arriscando a cair dentro de o quê? Uma armadilha de bull trap, que é uma armadilha para pegar touros, pessoas que acham que o mercado já vai voltar a subir ao infinito e além, tá? Só que lembrem-se do contexto macroeconômico. Nós ainda temos o balanço das maiores empresas americanas que vai acontecer no final desse mês e que pode impactar negativamente todos os mercados, inclusive o mercado de criptomoedas. Porque se a galera que é de risco não tem dinheiro porque está perdendo emprego, porque não está recebendo dividendos, porque as empresas em que ele é acionista estão demitindo em massa, como aconteceu aí com a Meta, com o... Deixa eu ver o que mais aconteceu, acho que com o Netflix. Cara, aconteceu com várias empresas gigantes aí, tá? Então, enquanto, né, a gente não passar por mais um período de confirmação da tendência de alta semanal, não dá para entrar, tá? E se quiser entrar, entra pensando lá no longo prazo, 2026, 2027. Aí não faz diferença se você comprou a 12 mil, a 18 mil, a 15 mil, 14 mil, enfim. Não vai fazer muita diferença. Porque pode ser que realmente ele confirme a reversão de tendência, pode ser que a gente conquiste uma tendência de alta semanal para esse primeiro semestre de 2023, igual aconteceu em 2019, só que ainda precisa dessa confirmação, tá? Então, basicamente, é isso, né? Vocês não podem tomar decisões porque, eu estou em grupos de investidores e os caras, todo mundo está falando que é alta. Porque o cara pica lá está falando que é alta. Cara, ainda não é alta. Ainda não é confirmação de alta. Ainda é tendência de baixa, tá? Ainda é um movimento de tendência de baixa.